Paz do Senhor a todos os irmãos. Dando continuidade então ao nosso devocional sobre homens da Bíblia, essa semana nós vamos falar sobre João, ou Batista. No Evangelho de Mateus, a palavra do Senhor diz o seguinte: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, então, versos 1 e 2, fala sobre o início, do ministério de João Batista. Essa figura de João Batista é uma figura muito importante, porque ela nos traz muitos ensinamentos, e eu quero trazer algumas lições aqui sobre a figura de João Batista, sobre humildade, lições de humildade. João Batista é um exemplo para nós, homens, de um homem de Deus que sabe o seu lugar e que tem uma humildade e que tem uma atitude de desprendimento, de grandeza, no sentido de saber o seu lugar, saber o seu papel no reino de Deus, que isso é algo que impacta a nossa vida e que nós temos que tirar algumas lições da vida dele, amém? A primeira lição que eu queria trazer aqui é que todos nós conhecemos um pouco da história de João Batista e sabemos que a mãe dele era estéril, que o pai dele, Zacarias, era o sacerdote da casa do templo do Senhor, e que a mãe dele não podia ter filhos, e que Zacarias, como homem de Deus, ele orou ao Senhor, e Deus ouviu a oração dele, certo? E ele recebeu a visita de um anjo que disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer em alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e na virtude de Elias. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é que João Batista ele foi escolhido por Deus. Por quê? Porque a mãe dele não poderia ter filho. A mãe dele, ela era estéril. Então aqui a gente vê o propósito de Deus. Ele já era de uma linhagem sacerdotal, João Batista. O pai dele era sacerdote. E ele, como profeta de Deus, ele foi escolhido por Deus. Então essa é a primeira lição para a nossa vida, que nós temos que encarar a nossa missão no reino de Deus, o nosso papel como no reino de Deus, como de alguém que foi escolhido por Deus. Como alguém que não está aqui por acaso, que existe um propósito, existe uma missão para a nossa vida, que é anunciar a palavra de Deus. Então, assim como João Batista foi escolhido por Deus para preparar o caminho para a vinda do Messias, para o surgimento de Jesus, nós fomos escolhidos por Deus para anunciar a palavra dele, para preparar o caminho, porque ele está voltando, porque nós vivemos a iminência da volta de Jesus. Então nós temos também esse papel, essa missão, e nós fomos escolhidos por Deus para isso. Amém? A segunda missão é que, escolhidos por Deus, nós precisamos que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, enfim, sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor fala ainda em Lucas que o menino ele crescia, se robustecia, que ele se desenvolvia no Espírito do Senhor, cheio do Espírito Santo, e que a mão do Senhor estava com ele. Nós temos um versículo em Isaías que fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, que os ouvidos dele não estão surdos, que ele está ouvindo o nosso clamor, nossa oração, e ele vai interceder por nós. Então aqui nós vemos que se a mão do Senhor não estivesse sobre a vida de João, ele não teria tido o ministério que ele teve, ele não teria conseguido cumprir a missão que ele cumpriu. E assim também nós não vamos conseguir, com a nossa capacidade, com a nossa força, conseguir cumprir a nossa missão, o nosso propósito, não vamos conseguir conduzir a nossa casa, o nosso lar de uma maneira que a nossa esposa, que os nossos filhos, que a nossa casa esteja firmada sobre a rocha, e ela só vai estar firmada se a mão do Senhor estiver sobre nós. Se nós acharmos que a nossa capacidade, que nosso intelecto, que a nossa inteligência, que a nossa força vai sustentar nosso lar, nossa casa, nós não vamos conseguir. Nós temos que aprender a depender de Deus e a saber que a mão dele está sobre a nossa vida. E se a mão dele não estiver, nós não podemos fazer nada. Jesus mesmo nos falou: sem mim nada podeis fazer. Então essa é a segunda lição. A mão do Senhor precisa estar sobre a nossa vida. Amém? A terceira lição que eu quero trazer aqui diz muito sobre o lugar que nós estamos, certo? Ainda em Lucas, fala o seguinte lá em Lucas 3, capítulo 2.
que veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, onde a palavra de Deus chegou na vida de João? Chegou num lugar de conforto, de comodidade, chegou a João num lugar de posição, no templo, com os fariseus, com a elite lá, né, do povo de Israel lá, que era os religiosos lá, não. A palavra do Senhor veio para João no deserto. E aqui nós vemos também que ele cresceu no deserto. Não somente a palavra dele veio no deserto, mas ele já estava no deserto. Ele vivia uma vida humilde, ele vivia uma vida de desprendimento, ele vivia uma vida longe dos luxos, das riquezas. Ele vivia no deserto, porque ele entendia que esse era o chamado, que esse era o propósito dele, de Deus na vida dele. E eu não estou falando aqui exatamente contra riquezas, contra luxo, porque a palavra de Deus fala que nós temos que comer o melhor dessa terra. Mas eu falo aqui sobre humildade, eu falo aqui sobre entender que a missão do Senhor e que o propósito dele na nossa vida é muito maior do que qualquer conforto, do que qualquer comodidade. Se João no deserto fez o que ele fez, imagina nós que temos conforto, que temos muito mais conforto do que ele. Muitas vezes nós não cumprimos esse chamado, essa missão, nós estamos acomodados muitas vezes. Então isso fala muito sobre o lugar que nós estamos, e muitas vezes nós reclamamos desse lugar, dizemos que é um lugar árido, que é um lugar difícil, que é um lugar complicado de trabalhar, quando na verdade nós já recebemos muitas palavras da parte do Senhor dizendo que não é o lugar. Que se Deus está nesse lugar, esse deserto ele pode virar um manancial. Por quê? Porque João ele estava no deserto e multidões seguiam ele. Multidões iam ser batizadas, multidões iriam ouvir a palavra dele. Então se a mão do Senhor não estivesse com ele, independente do lugar que ele estiver, ele não ia conseguir prosperar, ele não ia conseguir cumprir o propósito dele. Amém? Eu quero trazer também aqui uma quarta coisa que fala muito sobre essa questão da humildade de João, certo? No capítulo 4 de João, os discípulos de João chegam a ele com alguns questionamentos, né? E falavam para ele o seguinte: aquele que estava contigo além do Jordão, né? João já tinha batizado Jesus, ele está batizando e todos vão ter com ele. E aqui nós vemos uma das maiores palavras da Bíblia em relação à humildade, e uma palavra muito impactante que diz muito sobre a vida de João, que ele fala o seguinte: o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Vocês são mesmo testemunhas de que eu disse que eu não sou Cristo, mas eu sou enviado adiante dele para preparar o caminho. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este gozo em mim já está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, aqui a gente vê mais uma lição de João. Onde nós estamos? No lugar que nós estamos. Onde está Deus? Deus está no centro da sua vida, da sua casa, do seu lar, do seu ministério? Ou o reconhecimento das pessoas, ou o tapinha nas costas, ou aquela palavra que muitas vezes enche o nosso ego, aquele reconhecimento por parte do homem? Deus disse que nós não temos que buscar o reconhecimento humano, mas Paulo mesmo disse que Deus falou para ele: a minha graça te basta. Será que a graça do Senhor tem nos bastado? Será que nós temos essa necessidade de receber aplausos e reconhecimento das pessoas? Ou nós entendemos o nosso lugar no reino de Deus e deixamos ele crescer e nós diminuirmos? Quando nós fizermos isso, nós vamos aprender uma coisa: que o reconhecimento maior não é do homem, mas é de Deus. E essa é a quinta lição que eu quero trazer para vocês para encerrar esse devocional. O reconhecimento, assim como João entendeu isso e se desprendeu, porque ele não era o noivo, ele era amigo do noivo, ele não era Cristo, mas ele foi enviado para preparar o caminho. Nós temos que entender isso, certo? E esse reconhecimento veio de Jesus. Jesus disse o seguinte a respeito de João: este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparar diante de ti o teu caminho. E eu vos digo
que dentre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês. O maior no reino de Deus é o menor. Aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. Aquele que tem uma posição de desprendimento, de humildade, de saber qual é o seu lugar no reino de Deus e de que Deus é o centro, seja da sua casa, da sua vida, do seu emprego, de todas as áreas da sua vida, ele vai ser próspero, ele vai ser abençoado. Porque Deus falou na sua palavra que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas elas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então a quinta lição que eu quero trazer aqui para vocês é reconhecimento. Reconhecimento vem da parte de Deus e não vem da parte do homem. É o único reconhecimento, é o único galardão que nós precisamos, é o único mérito que nós vamos alcançar diante de Deus, é alcançar o nosso objetivo, receber o nosso galardão, a coroa da justiça, aquilo que Ele tem preparado para todos nós. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para vocês. Lições de humildade. João Batista, um grande homem da Bíblia, e ele não fez nenhum milagre. Me diz qual milagre que ele fez. Mas ele era cheio do Espírito Santo, ele sabia o seu lugar, e dentre os nascidos de mulher, ele foi reconhecido como Deus, por Jesus como o maior. Por quê? Porque o maior no reino de Deus é o menor. Quem se humilha vai ser exaltado. Aquele que se exalta vai ser humilhado. Mas quem tem a posição de humildade, quem se humilha, quem sabe o seu lugar no reino de Deus e reconhece que Deus é o centro, esse vai ser exaltado. Deus abençoe a todos vocês. Um bom domingo.